Olá, seguidores! No vídeo de hoje eu vou falar sobre HGCR11, um dos fundos de papel da Pátria. E tinha tempos que não fazia vídeo aqui sobre esse fundo, tá? É um fundo bem tranquilo, acaba que não tem muita atualização, mas tempo em tempo eu tenho que dar uma revisada aqui, né, nesses fundos menos badalados, sem muita novidade aqui todo mês. Inclusive, acabei de fazer também um de HGRU, enfim, dando uma repassada nesses fundos que não tem dado muito trabalho, né? Ok, então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui, dando uma olhada no Dividend Yield. Aqui, se a gente for olhar, o fundo paga 95 centavos, aqui no momento levanta R$ 96. Não dá nem sequer 1% ao mês. Então, não é um dividend yield muito atrativo, né? No entanto, a gente precisa levar em consideração que a gente está lidando com um fundo que ele é high grade e estamos aqui em época de inflação baixa, né? High grade indexado ao IPCA é, em época de inflação baixa. Então, é meio que não podemos julgar tanto o fundo pelo momento atual, tá? Mas, de qualquer forma, a HGCR11 não é um fundo que vocês vão conseguir um yield muito elevado, tá? Que o fundo não é para aqueles investidores que fazem questão de um yield elevado. Aqui é mais para aqueles investidores, principalmente holders, que querem um carrego acima da renda fixa sem ficar correndo muito risco. Outro ponto sobre o rendimento, que você saber que é que eles tentam trabalhar com a linearização do rendimento, pelo menos de forma semestral. Ok, com relação ao desconto de HGCR11. Tá aqui no momento que estou gravando, desconto de 4%. Até que é um desconto alto, tá? É, raramente que esse fundo ele costuma ser negociado com desconto, tá? Muita gente gostava dele, somente quando era da época da Credit Suisse. Então é bem complicado você conseguir é, pegar ele com desconto. Ok, agora aqui vou tratar sobre as taxas, a taxa média e os indexadores do fundo. Ok, aqui está a taxa média de aquisição. Aqui uma taxa média de PCA mais 8,3. Então, é uma taxa bem mais ou menos, né? Tá com uma taxa quase middle risk, né? Aqui depois de um período de juros elevados há bastante tempo, o fundo conseguiu pegar taxas melhores. Mas antes essas taxas aqui eram ainda menores, tá? Que é um fundo bem focado em high grade. E atualmente ele está aqui bem focado no IPCA, 84%. Antigamente ele era bem equilibrado entre indexadores, tá? Meio IPCA, meio CDI, mas o gestor ele optou por fazer uma mudança aqui, uma migração para IPCA, que não foi uma boa ideia para o curto prazo, né? Mas enfim, tá? É agora aqui tratando sobre a questão de incorporações, fundos que devem, podem, não, podem, até acho que deve, algum que existe possibilidade de ir para a carteira de HGCR. Então, o que eu acredito que a Pátria vai ficar com três fundos: o HGCR como sendo um fundo high grade indexado ao IPCA, o PC IP11 como um middle risk IPCA e RBRY como um fundo CDI. É claro que eles vão trocar o nome do RBRY, né? Não do HGCR, não sei, né? O nome tem um peso bem forte ainda da época da Credit Suisse. Mas então, aqui eu acredito que a HGCR11 deve incorporar RBRR11, que é o fundo High Grade PCA da RBR. São realmente fundos bem parecidos, tá? Com a questão de indexadores, a taxa média também deve ser parecido. Enfim, aqui estou dando uma olhada, RBRR tem 1,5 bi de tamanho. Já HGCR tem também 1,5 bi. Então deve se formar aqui um mix aqui entre os dois fundos, né? Metade da carteira de um, metade da carteira do outro.
Então, no primeiro momento, o fundo deve ficar uma diversificação enorme, com a fusão dos dois fundos, mas a tendência é que depois a gestão ela dê uma simplificada na carteira para ter menos trabalho de administração, né? Então, volta a uma concentração, pode-se dizer, normal. Olha, outro fundo que existe possibilidade de ser mandado aqui para HGCR11 é o fundo da VEX, esse aqui tem 1,4 bi de patrimônio. Enfim, esse aqui ainda estou na dúvida para onde ele vai, tá? Se é aqui para HGCR ou se vai para PC e P11. É, aqui existe uma boa possibilidade, até talvez uma oportunidade de trade, de se posicionar no aqui em VCJR11 com a forma mais barata de se posicionar no HGCR, né? Já que o fundo está sendo negociado com 15% de desconto. Mas novamente aqui não tem nada concreto aqui de incorporação desse fundo por HGCR, é apenas uma possibilidade, já que a Pátria adquiriu a VEX, né? Ok, voltando aqui para o relatório de HGCR, vou tratar aqui primeiro sobre aquela questão envolvendo a ancoragem da guarda e depois outra carteira de crédito. Então, aqui um fato que aconteceu bem recentemente, aqui no mês de dezembro de 2025, foi a ancoragem que vários fundos da Pátria fizeram da emissão da Guardian, de GARI 11. Então, vários e vários fundos aqui da Pátria participaram aqui dessa emissão da Guardian, né? Então, aqui com certeza é um ponto bem negativo. Para ser sincero, eu já acho negativo um fundo de papel ficar carregando aqui outros FIIs de papel, né? Porque ah, para quê? Aqui é só mais uma taxa a mais para o cotista pagar, né? Ainda por cima, o fundo ainda tem outros aqui, fundos de tijolos, até o Urcão aqui, ó, CPTS. Então, isso aqui para mim eu vejo como um ponto negativo, tá? Mesmo que se bem que aqui somando tudo dá quase 10% do PL em fundos imobiliários, né? Enfim, não vejo isso aqui com bons olhos, tá? Isso aqui é meio que malandragem dos gestores, né? Porque um CRI, ele dá trabalho de monitoramento para o gestor. Já ele comprar um fundo imobiliário, isso aqui dá trabalho nenhum. Então, basicamente, quase 10% do PL aqui de HGCR dá trabalho nenhum para os gestores. Além disso, essa corporação da Guardia fica aquela suspeita, né, de que pode ser alguma troca de favores. Aqui foi numa dimensão bem maior, né? Então, com certeza, bem negativo. A gente tem que ficar muito esperto com a Pátria. A Pátria é uma péssima gestora, tá? Péssima gestora mesmo. Tem que tomar muito cuidado com eles. Em que talvez algumas pessoas venham dizer que é só 3% no PL. É, é, tá fazendo, como é que é mesmo aquela expressão, tempestade em copo d'água. Mas não, tá? A gente tem que ficar de olho aqui nos gestores, independente do tamanho da posição, para eles não ficarem folgados e não ficarem aprontando, tá? Ok? Agora sim vou tratar sobre a exposição à carteira de crédito do fundo. Ok, começando aqui pela concentração. Olha, por ser um fundo high grade, aqui eu tenho uma maior tolerância à, à questão de concentração, né? Aqui a gente tem esse Almeida Júnior com quase 8% PL. No entanto, aqui o devedor é a Almeida Júnior, aqui uma empresa de shopping bem tranquilo, tá? Lá em Santa Catarina, tem até um fundo imobiliário com esses shoppings, o AJFI. Enfim, aqui bem tranquilo essa dívida. Então, não tá, aqui tá ok essa concentração. Esse RI Mega Moda, aqui merece um pouco mais de atenção, já que o devedor, acho que é o Martins Ribeiro, ele está em recuperação judicial. No entanto, mesmo assim, esse CRI ele segue adimplente, tá? Com as parcelas. Aqui tem como garantia a cessão dos aluguéis do shopping, do shopping Mega Moda e a alienação do próprio shopping. Então aqui imagino que as parcelas continuem sendo pagas normalmente, tá? Pelo menos aqui um devedor com boa índole. Esse Léo Madeiras, aqui
em condições de opinar não, tá? Mas aqui outro caso a gente tem que ficar de olho, esse CRI cota. Esse CRI ele está inadimplente, é 4,63% do PL de HGCR11. Então esse daqui, o gestor ele tem feito aqui um acompanhamento desse caso. E então, tá aqui inadimplente desde abril de 2025, né? Então caminhando aqui para um ano, mas aqui pelo menos a gente tem um ponto positivo que o devedor também está cooperando para quitar a dívida. Então aqui parece que no mês de dezembro já começaram aqui com a venda do imóvel que foi dado em garantia para quitar o CRI. Então agora está naquela parte de burocracia, né, para fechar os termos do negócio e realizar a quitação desse ativo. Então, isso aqui pode ser bem positivo por vários fatores. Primeiro, quase 5% do PL de HGCR que atualmente não está pagando nada e que vai voltar a contribuir com a renda. Além disso, no momento que acontecer a venda, a quitação do CRI, pode ser que esses juros e correção monetária que foram coroados desde abril de 2025 sejam pagos aqui nesse momento em que houver o pagamento do imóvel, né? Então pode vir a liberar bastante juros aqui, aumentando bastante a reserva, permitindo um aumento do rendimento do fundo durante algum tempo. Isso se eles não fizerem um haircut, né? Aceitar receber apenas o principal. Pode acontecer em caso assim de recuperação de crédito. Mas enfim, apenas acontecendo a recuperação do crédito e reinvestindo em outros produtos que estão pagando, já é um ponto excelente. Ok, continuando aqui sobre alguns ativos, a gente tem que ter um pouco mais de atenção na carteira do fundo. Aqui a gente tem o CR Carrefour. Carrefour ele não está inadimplente, não está em recuperação judicial nem nada, mas a empresa está um pouco bagunçada, tá? Eu não acompanho essa empresa, mas toda notícia que eu ouço sobre ela é coisa negativa, tá? Então tem que ficar de olho. Aqui ele também tem aqui ativos do grupo Pão de Açúcar, mas aqui ó, RBVA. Então, além da cobertura dos aluguéis que vão continuar sendo pagos, ainda tem aqui RBVA que tem a obrigação de pagar as parcelas do CRI. Então também não é motivo para preocupação. Ok, então o que merecia um pouco mais de atenção são esses CRIs, enfim, uma carteira que bem tranquila. Ok, então vamos aqui agora para a conclusão do vídeo. Então, aqui tenho certeza que muitos aqui de vocês desistiram aqui quando viram o dividend yield do fundo, né? Enfim, aqui é uma questão de perfil. Para muitos investidores, o fundo é seguro demais, não oferece desconto, então acaba não sendo interessante, mas dependendo do perfil, pode ser sim um bom fundo, principalmente para holders. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.